O training camp do Green Bay Packers se avizinha nos próximos dias, a partir do dia 22 de julho. E eu trago para vocês aqui nomes dos jogadores que nós devemos prestar atenção nesse training camp e o porquê. Eu quero saber também de vocês, o que vocês acham se esses caras podem ser os diferenciais do Green Bay Packers nessa temporada. Está começando mais um conteúdo aqui do canal do Cheeseheads Brasil. Queijas e queijos, bem-vindos ao grande show. Eu sou o Matheus Cabezudo e esse é o canal do Cheeseheads Brasil, maior portal sobre Green Bay Packers do Brasil, site, redes sociais, YouTube, podcast, tudo para o torcedor do Packers no Brasil ficar muito bem informado sobre a maior franquia da NFL que virá ao Brasil para jogar contra o Philadelphia Eagles. Estaremos lá. Mas antes, o Packers tem o desafio do Training Camp. Afinal, as equipes se preparam agora para o sprint final, derradeiro, antes da temporada. Treinos com equipamento completo. Desafios X1, desafios 11 contra 11, onde os jogadores fazem a preparação final. E aqui eu trago para vocês uma lista com os jogadores que podem ser decisivos para uma temporada de sucesso do Packers e que nós devemos ficar muito de olho nesse training camp. Jogadores que irão vestir o manto sagrado do Green Bay Packers no Ray Nitschke Field, onde o Green Bay Packers aí faz os seus training camps na intertemporada. E nós começamos aqui com o defensive lineman Carl Brooks. Tanto um jogador que nós temos que observar no training camp, como que ele vai atuar com o Jeff Hafley, se somente por dentro ou também como um defensive end. Eu acredito que o Jeff Hafley vai querer usar o potencial dele também como defensive end, embora que mais um pouquinho aqui como defensive tackle propriamente dito. Ele que somou 30 pressões no ano passado, 4 sacks, foi o DL 37 de 129 ranqueados na métrica de produtividade de pass rush pelo Pro Football Focus. Apresenta uma versatilidade grande na linha de defesa, como citei aqui no início, e o Jeff Hafley vai exigir muito desses jogadores que tem esse perfil físico, não aqueles defensive tackles nose tackles, né, gigantescos, largos e tal. Aqueles caras defensive tackles muito fortes, porrada, mas que podem se mover aí. Acho que o Carl Brooks, ele tem realmente um grande potencial a ser explorado e pode ser um dos maiores diferenciais do Packers nessa temporada. Beleza? Acho que a gente tem que ficar de olho nele. Que tal o wide receiver Bo Melton? Bo Melton, eu sei, Christian Watson, Romeo Doubs, Jayden Reed, o próprio Dontavian Wicks, né, corredor de rotas, ganhou todo o carinho da torcida, eu sei, mas Bo Melton é um cara que pegou tudo no verão americano do ano passado. No training camp, o Bo Melton simplesmente dominou em 2023. Melhorou aqui participando do practice squad, ganhou oportunidades no elenco principal, inclusive recebeu 16 passes, 218 jardas e nos últimos 5 jogos, né, da temporada. Estatísticas nos últimos 5 jogos e teve inclusive um touchdown nos playoffs. Foi importante em vários jogos, decisivo naquele jogo no final da temporada contra o Minnesota Vikings na semana número 17. Então o Bo Melton é um jogador que já demonstrou ser muito mais que um wide receiver número 5. Ele começou ano passado e definitivamente, cara, wide receivers número 5 com o potencial e a entrega do Bo Melton na NFL é difícil de encontrar. Ele realmente é um jogador que pode assumir a posição de wide receiver número 3, tranquilamente, se precisar. Bo Melton, um nome para ficar de olho. Será que ele vai ser tão explosivo assim?
nesse training camp, como foi no ano passado e como terminou a temporada passada, quero muito ver o Bo Melton colocar essa dor de cabeça no Matt LaFleur, porque é um jogador que eu gosto muito, explosivo, e acho que pode ter uma contribuição muito importante pro Packers nessa temporada. Calouro, safety, uma posição que a gente precisa tanto, né? Javon Bullard, um cara que vai jogar ao lado do Xavier McKinney, e isso faz toda a diferença, ter um dos melhores jogadores da NFL ao lado, faz toda a diferença pro desenvolvimento do jovem. Xavier McKinney, pra mim, o melhor safety da NFL do ano passado. Sempre falam do Winfield e tal, pra mim, o Xavier McKinney, o melhor safety da NFL do ano passado, e vai jogar aí com o Javon Bullard. Bullard aprendendo com ele, é um jogador também muito versátil, assim como um padrão, né, dos prospectos, inclusive os prospectos de safety que o Packers draftou em 2024. Versatilidade, jogam próximos à linha de scrimmage, jogam no box, jogam no slot, podem fazer às vezes, eventualmente, em alguma necessidade, algum pacote específico de cornerback, obviamente, principalmente como safety ali, box, slot, ou no deep, lá atrás, bem recuado. Então, o Bullard aqui, ele tem esse conjunto de habilidades. Foi um dos jogadores que mais desviou passes entre as grandes conferências do college football. É realmente um cara agressivo com a bola, um cara agressivo na bola. Acho que é um nome para ficarmos muito de olho, porque ele vai ser o nosso safety titular. Ok, a gente tem ali disputas, tal, o Javon Bullard vai ser o nosso safety titular. Então, como que ele vai se comportar aqui agora num training camp que tá valendo a porradaria toda. Vamos ficar bem de olho, que eu tô bastante curioso aqui. Um cara que me chama muito a atenção, eu tenho muita curiosidade, como vai ser o training camp dele, o offensive tackle Rasheed Walker. Walker, né? Escolha de primeira rodada, a escolha de primeira rodada de Arizona, do Packers de 2024, Jordan Morgan, disse no training, disse nos OTAs, e o Matt LaFleur também reafirmou isso, que ele vem para ser um left tackle. Mas o Rasheed Walker jogou muito bem no ano passado, né? Jogou bem ano passado e jogou extraordinariamente bem em relação a ele mesmo, aquilo que a gente já vinha vendo dele. Nos últimos 6 jogos, incluindo 2 jogos de pós-temporada, e aí vamos falar, né, enfrentando Micah Parsons, enfrentando Nick Bosa, ok? Ele cedeu apenas 1 sack e 8 pressões, né? Jogou, como eu falei, contra o Montez Sweat, jogou contra o Brian Burns, jogou contra o Micah Parsons, jogou contra o Nick Bosa. Então, ele jogou contra grandes rushers da NFL. Excelentes jogadores pass rushers da NFL. E foi muito bem, né? Durante os programas do Packers de off-season agora, dessa temporada 2024, os OTAs, ele foi o titular, né, nas repetições de offensive tackle. Normal. Natural. Nada de... né, não é nada de alarmante o Jordan Morgan não ter chego aqui. Beleza. A gente pode pensar, não, talvez o Jordan Morgan poderia ter conseguido mais espaço, né, se fosse um jogador assim de um impacto absurdo, assim, o cara é inquestionável, né? Ele não é esse jogador. Ele não é esse jogador absurdo, inquestionável no ano 1. Não é. Beleza, então não temos esse jogador. Não significa nada que ele não vai ser bom ou outra coisa parecida. Mas beleza. O Walker foi o titular de prioridade aqui nos OTAs. Vamos ver como ele vai se comportar. Eu acho que ele merece uma chance. Acho que ele merece uma chance e é prudente. Eu sei que muitos discordam, acho que o jogador de primeira rodada tem que jogar. Eu também acho. Vamos ver como vai ser essa disputa no training camp, né? O X1, as disputas de 11 contra 11. Eu tô muito otimista que o Morgan ele vai ser um jogador de longo prazo para o Green Bay Packers. Mas o Rasheed Walker, pelo que fez ano passado, acho que chega bem credenciado. Talvez eu estime mais ele do que a maioria, assim, que eu vejo, que às vezes a gente divide podcast e tal, e a galera geralmente tem uma opinião mais natural da saída do Morgan, da saída do Walker. Não que o Walker seja também um craque de bola, né? Vamos falar a verdade. Mas, tendo em vista que eu também não acho ele não é um craque,
Mas eu acho que merece, acho que ele fez por merecer, acho que é um jogador que, enfim, evoluiu muito aqui na minha ofensiva. Tomara que vá bem até para impulsionar o próprio Jordan Morgan e para dar tempo, né, pro calouro se desenvolver aqui no Packers. Quem sabe que é muito difícil a posição de se desenvolver e se adaptar, né, do college para a NFL. Que tal o kicker? James Turner. O Packers pegou ele do waivers, estava no Lions. O James Turner aqui acertou 85% ou mais dos seus chutes durante 3 de suas 4 temporadas em Michigan. Então, chega aqui com boas credenciais, né? Vamos ver como é que vai ser no training camp. E aqui alguns outros destaques, tá? Pra gente ficar de olho. Linebacker, Edgerrin Cooper. Jogador de explosão, jogador veloz. Como que ele vai encaixar, né, com o Quay Walker? São dois jogadores que têm são parecidos, né, em termos de características. Como que ele vai encaixar com o Quay Walker? Interessante a gente observar aqui também. Carlton Valentine é um cara que me intriga, porque chega aqui o Eric Stokes e o Matt LaFleur falou que nunca viu uma forma no Stokes tão boa, um shape, né? Nunca viu o Eric Stokes tão bem fisicamente quanto viu agora. Mas o Carlton Valentine, né, ele é um jogador que tem 5 passes desviados no ano passado e tal. Eu acho que ele é um jogador que pode ser um obstáculo bastante significativo para o Eric Stokes. Acho que é interessante. É interessante a gente observar isso. O Eric Stokes fez uma temporada de calor em 2021 absurda. Absurda, né? Jogou 14 jogos como titular dos 16 que ele participou, 55 tackles, 14 passes desviados, né? Maior marca da equipe, uma interceptação. Ele teve a 4ª menor porcentagem de passes completos da NFL em 2021, né? Com pelo menos 45 snaps. Então, interessante aqui os números do Eric Stokes como calouro. Não consegue jogar em 2022, né? E 2023, né? Tem uma queda ali e tal. Teve as lesões que tirou ele de muitos jogos. E agora ele volta. Vamos ver como volta. Vai ser interessante essa disputa. Lucas Van Ness, ele que vem do college de Iowa como um DL 4-3. E é exatamente o esquema que o Packers vai adotar. E ele tá voltando para esse front 4-3, né? Ele que teve ali 11 tackles no ano passado, 1.5 sack, teve ainda 3 tackles para perda de jardas, 18 pressões. Um jogador muito, muito explosivo fisicamente. Defensive end. Vamos ver como ele vai se comportar aqui com esse esquema novo para a gente ficar de olho aqui no Lucas Van Ness. E por último, Marshawn Lloyd, né? Um running back com mais de 100 quilos, mas que tem ali a sua habilidade. Ele foi prolífico no college, né? Na sua última temporada, 9 touchdowns. 9 touchdowns aqui terrestres, né? Sendo 820 jardas corridas, ainda somando 19 recepções e 116 jardas aéreas. Outro jogador que chega para disputar ali uma vaguinha com o A.J. Dillon, e muitos dizem que tem muita chance, né, de conseguir a vaga como running back número 2. Eu até não sei, vamos ver no training camp. Essa é a curiosidade. Esse jogador para ficar de olho no training camp para ver como que ele vai se sair, né, para essa disputa de running back número 3, por exemplo. Algum nome te chama mais atenção? Quem mais tu tá curioso para ver nesse training camp? Alguém que eu não citei aqui? Esses foram alguns assim curiosos, alguns um pouco fora do radar, mas para trazer para vocês a informação também das expectativas de alguns jogadores que nós estamos observando aqui para esse training camp do Green Bay Packers, beleza? Então, muito obrigado pela audiência, pela parceria aqui no canal. Vocês sabem, na boa e na ruim, aqui é sempre Go Pack Go!